Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu creio que estás à minha procura. O Senhor está pronto para vir a mim neste momento de oração. O Senhor quer ajudar-me a ver seu amor e onde posso crescer para ser mais parecido com o Senhor. Obrigado por sua paciência e bondade para comigo. Eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Senhor, ajuda-me a ouvir a Tua voz mais claramente nesse dia de hoje. Hoje é sábado da 17ª semana do tempo comum e o Evangelho é Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, o nosso evangelho de hoje traz o final da vida de João Batista. A sua morte, o resultado da sua vida por seguir Jesus bem de perto e por ser uma voz da verdade que denunciou o adultério de Herodes. João Batista, durante toda a sua vida, e os textos evangélicos nos mostram, quis ser pequeno e tornou-se grande por causa de Jesus. Todos nós, durante a nossa vida, quando deixamos Deus reinar em nossas vidas, nos fazendo pequenos, nos tornamos grandes por Jesus. A voz de João Batista foi uma voz perturbadora. Foi alguém enviado para preparar o caminho do Cristo, mas uma voz perturbadora enquanto levava as pessoas a se encontrar com a verdade, a se encontrarem com Deus, a reconhecerem durante suas vidas aquilo que estavam vivendo fora dos preceitos do Senhor. João Batista sempre tentava levar as pessoas à consciência de seus pecados e à necessidade da reconciliação. É um pouco do trabalho que nós escutamos daqueles que agem de forma profética na nossa vida. Ainda que nos custe uma vida inteira para tomarmos consciência do nosso pecado, em algum momento Deus nos chama à reconciliação. E esse foi o caminho que João Batista tentou fazer com Herodes. O Evangelho diz que Herodes gostava de escutar João Batista e em muitas ocasiões parou para escutá-lo, para admirar a sua pregação. Mas apenas a admiração não basta. E Herodes teve a última chance de viver um arrependimento, de viver uma reconciliação, mas preferiu a morte de João Batista, cumprindo com o seu combinado com a filha de Herodíades, que odiava João Batista exatamente pela verdade que ele anunciava e pelo pecado do adultério que ele denunciava dela com Herodes. Às vezes, nem sempre a gente precisa
de uma voz profética para nos fazer tomar consciência da situação de pecado na qual a gente se encontra. A própria voz da consciência se torna perturbadora a nós e nos faz lembrar do que é certo e do que é errado. Mas é interessante que a nossa consciência, ao mesmo tempo que traz o certo e traz o errado, nos faz também encontrar-nos com o amor de Deus. Um amor que é paciente, um amor que espera, um amor que está sempre à nossa procura e sabe também a hora que a gente vai conseguir corresponder a essa mudança. Embora muitas vezes o nosso desejo de deixar o pecado seja imediato, nem sempre, humanamente, as condições permitem que a gente faça aquilo naquele momento. Mas é um ato de misericórdia da parte de Deus levar-nos à consciência do certo e do errado. Misericordiosamente, Deus faz isso. Leva a nossa consciência ao discernimento, para que naquele momento que a gente conseguir, a gente consiga resolver aquela situação e vivamos a reconciliação com Deus. Infelizmente, Herodes acabou como um assassino, ao invés de terminar essa história como um bom rei. E isso nos leva a ter um cuidado com o nosso discernimento, pois Herodes fez um discernimento errado, ouviu as pessoas erradas, ouviu Herodíades juntamente com a sua filha, ao invés de ouvir, inclusive, quem sabe, a própria consciência. Porque talvez a consciência de Herodes já havia dito a ele daquilo que ele estava vivendo e talvez em algum momento poderia viver a reconciliação, mas preferiu escutar outras pessoas ao invés de escutar a verdade, a boa nova que um profeta de Deus veio anunciá-lo. João Batista é aquele que vem com Jesus, que traz Jesus preparando os corações para o acolhê-lo. E hoje nós tivemos mais uma vez aquele que anunciou a vinda de Jesus, que é o Senhor que vem para nos dar a chance do arrependimento. E é interessante que quando Deus nos trata com misericórdia, quando Deus perdoa o nosso pecado, quando a gente consegue viver a nossa conversão, Deus passa a nos tratar como se nunca tivéssemos pecado. Esse é o jeito que Deus trata. Deus não vai nos cobrar pelo mal que a gente provocou, pelo grande e grave pecado que a gente cometeu. Mas quando Deus nos perdoa frente ao nosso arrependimento, Deus vai nos tratar como se nunca tivéssemos pecado. Essa é a diferença de Deus para muitos de nós quando vamos cobrando das pessoas o mal que elas nos fizeram. Que a gente possa ser diferentes de Herodes, escutar a voz do profeta, escutar João Batista, mas principalmente escutar Jesus, quando ele nos chama à conversão. Conversemos juntos com o Cristo nesse momento. Senhor, obrigado por iluminar a minha consciência com o seu Evangelho e com tantas pessoas que o Senhor oferece para anunciar a verdade a mim. Ajuda-me a ver onde eu me tornei surdo ou insensível ao chamado dos teus ensinamentos. Senhor, eu quero que a tua graça triunfe na minha vida. Ajuda-me a ter coragem para mudar o que te ofende e a viver uma vida de autenticidade cristã. Nesse dia de hoje, eu te convido a receber o sacramento da reconciliação quando possível, mas também convidar outra pessoa a receber o sacramento da reconciliação e se reencontrar com o amor de Deus. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.